A revolta dos anjos. A expulsão de Samael. Som de trovões suaves ecoam, misturados com um coral etéreo e distante. Um céu dourado com nuvens se partindo em vermelho sangue. O que leva um anjo, criado na luz, a se tornar a própria sombra do mal. Antes de Satanás, havia Samael, um ser de beleza indizível, um favorito de Deus, até que ele caiu. Por que ele desafiou o Criador? O que aconteceu nos bastidores do paraíso que a Bíblia não nos conta? Fique até o final, porque essa história vai mudar tudo o que você pensava sobre o bem e o mal. Um anjo majestoso, com asas reluzentes, paira em um céu de luz ofuscante. O som de harpas ressoa suavemente. Antes do mundo, antes do homem, havia o paraíso celestial. Imagine um lugar onde a luz não apenas brilha, mas canta. Cada raio parecia pulsar com vida, e o ar vibrava com louvores. No centro desse esplendor estava Samael, o portador da luz. Suas asas brilhavam como ouro líquido, e seus olhos refletiam a glória do próprio Criador. Ele não era apenas um anjo, era a perfeição em forma celestial. O favorito entre os favoritos. Sua voz ecoava como um trovão suave, guiando os corais angelicais. Todos o admiravam, até mesmo Miguel, o guerreiro, e Gabriel, o mensageiro. Mas, no fundo de Samael, algo se agitava. Som de um sussurro baixo, quase imperceptível. Ele olhava para o trono de Deus, para aquela luz infinita, e uma pergunta nasceu. Por que não eu? Era um pensamento pequeno, quase inocente, como uma rachadura em um cristal perfeito. Por que ele, tão glorioso, deveria apenas refletir a luz, e não ser a fonte dela? Ele começou a caminhar entre os jardins celestiais, seus passos ecoando mais pesados, sua mente girando. Samael parado em um penhasco de nuvens, encarando o trono divino ao longe. A semente do orgulho havia sido plantada, e, como uma erva daninha, ela crescia rápido. Versículo, Ezequiel 28:17. O seu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O coral angelical se torna dissonante, com tambores graves pulsando, nuvens escuras se formando no céu dourado. O paraíso não era mais o mesmo. A harmonia foi quebrada por sussurros de rebelião. Samael, agora chamado de o acusador por alguns, caminhava entre os anjos com fogo nos olhos. Ele não queria mais ser apenas o reflexo da glória. Ele queria o trono. Por que servimos? Perguntava, sua voz como mel envenenado. Somos perfeitos, somos poderosos. Por que nos curvamos? Suas palavras seduziam, e 1/3 dos anjos do céu o seguiu. Um grupo de anjos se reúne em segredo, suas silhuetas iluminadas por uma luz vermelha fraca. Eles não queriam apenas louvar, queriam ser adorados. A revolta explodiu como um trovão. O céu antes sereno tornou-se um campo de batalha. Asas batendo, metal colidindo, gritos ecoando. Miguel, com sua espada flamejante, liderava os loiais ao Criador. Samael, com uma lança de luz corrompida, enfrentava-o com fúria. Imagine o caos. Anjos caindo, luzes se apagando, o som de asas rasgadas. Era uma guerra que abalava o próprio tecido da criação. Mas havia algo que Samael não sabia. Ele acreditava que sua rebelião era um segredo, um plano perfeito. Mas Deus, em sua onisciência, conhecia cada sussurro, cada traição. No auge da batalha, quando Samael ergueu sua lança contra o trono, uma voz ecoou. Basta! Um silêncio ensurdecedor, seguido por um raio de luz cegante. Um anjo caindo, suas asas queimando, o céu dourado ficando cada vez mais distante. Humanizado. Samael e seus seguidores foram lançados do paraíso. Não foi uma queda suave. Foi uma queda que rasgou suas almas. Suas asas, antes brancas,
agora eram cinzas, marcadas pelo fogo da derrota. Seu nome, Samael, foi apagado, e ele se tornou algo novo, Satanás, o adversário. Frase marcante, Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Um deserto árido, com uma figura sombria, agora com chifres e olhos ardentes, caminhando sobre um céu vermelho. A queda de Samael não foi apenas física, foi uma transformação. Ele não era mais o anjo da luz, mas o rei das trevas. No abismo, ele reuniu seus seguidores, agora demônios, e jurou vingança. Mas aqui está a ironia. Mesmo derrotado, ele ganhou poder. Não o poder da criação, mas o poder da tentação, da mentira, da destruição. Ele se tornou o acusador, aquele que sussurra dúvidas nos corações, como outrora sussurrou no céu. Uma sombra se movendo entre árvores secas, com olhos brilhando como brasas. Mas a história não termina aí. Samael não apenas caiu, ele decidiu levar o mundo consigo. No Jardim do Éden, ele encontrou sua primeira vítima, a humanidade. Um sussurro sedutor. Você realmente acredita que Deus quer o melhor para você? Ele perguntou a Eva, e com uma única mordida na maçã, o eco da rebelião de Samael ressoou na terra. Uma serpente enroscada em uma árvore, com olhos que lembram os de Samael. Por que isso importa? Porque a revolta de Samael não ficou no céu, ela vive em nós. Quantas vezes você já sentiu aquele sussurro? A voz que diz, você merece mais. Você é melhor que isso. Esse é o legado de Satanás, o mesmo orgulho que o levou à queda. Mas a história de Samael também nos ensina algo mais profundo. No céu, ele escolheu o orgulho, mas a Bíblia nos mostra que a escolha é nossa. Cada dia, enfrentamos nossa própria batalha celestial. Um homem comum, parado em um cruzamento com uma luz dourada à esquerda e uma sombra vermelha à direita. O orgulho, a inveja, a dúvida, todos são ecos da revolta de Samael. Mas há outro caminho. Versículo, Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A queda de Samael não foi o fim, foi o começo de uma guerra maior. E essa guerra não acontece apenas nos céus, mas dentro de cada um de nós. Um campo de batalha antigo, com anjos e demônios lutando, revelando que o campo é o coração humano. Samael, agora Satanás, não desistiu após sua queda. Ele se tornou o tentador, o enganador, aquele que transforma a luz em sombra. Mas sua história nos mostra algo crucial. O orgulho é uma escolha, e a redenção também. Um coral suave começa a crescer, trazendo esperança. No paraíso, Samael escolheu se rebelar, mas a Bíblia nos dá outro exemplo. Cristo, que escolheu a humildade, mesmo sendo igual a Deus. Uma cruz brilhando em um horizonte escuro. Essa é a grande ironia da queda de Samael. Ele quis ser Deus, mas perdeu tudo. Cristo, sendo Deus, se fez homem e venceu a morte. A revolta de Samael nos mostra o custo do orgulho. A cruz nos mostra o poder da humildade. O coral atinge seu ápice com notas de esperança. Mostra um amanhecer com um raio de luz cortando a escuridão. A história de Samael é mais do que um conto antigo. É um espelho. Cada um de nós carrega um pouco dele. O desejo de ser mais, de controlar, de desafiar. Mas também carregamos a chance de escolher diferente. Quando foi a última vez que você ouviu aquele sussurro? Aquela voz que te faz questionar tudo? Talvez seja a voz de Samael, ainda ecoando. Um espelho refletindo seu rosto, com uma sombra de asas quebradas ao fundo. O que você escolhe hoje? O orgulho que leva à queda ou a humildade que leva à luz? Conta aqui nos comentários o que essa história te fez sentir. Você já enfrentou um momento em que sentiu esse conflito dentro de você? Se esse vídeo tocou seu coração, deixa um like e se inscreva no canal, mas só se você estiver pronto para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da Bíblia. Até a próxima história. Que a luz esteja com você.